Podcast Fórum Brasileiro de Inovação Sindical 2025. Trago aqui o Dr. Luiz Fernando Silva, advogado trabalhista, com uma longa trajetória, formação, mestrado, com experiências internacionais. Também é presidente da Comissão de Direitos Sindicais da OAB de Santa Catarina. Dr. Luiz Fernando já foi diretor das Relações de Trabalho do Governo Federal no Ministério da Fazenda. Então tem uma longa trajetória nesse tema das relações de trabalho no campo do direito. E vai tratar aqui no FBIS do tema sobre a regulamentação da negociação coletiva do serviço público, né, que é uma medida urgente e principalmente nesse contexto da reforma administrativa. Doutor Luiz Fernando, qual é a abordagem desse tema aqui dentro do Fórum de Inovação Sindical? Como você vai trabalhar o tema da regulamentação da negociação coletiva? Bom, em primeiro lugar, a ideia é fazer uma apresentação do estado da arte, vamos dizer assim, né? Em que pé está o projeto de regulamentação da negociação coletiva no plano federal. Esse projeto cabe ao governo federal apresentar ao Congresso Nacional. A Convenção Internacional já foi aprovada, a Convenção da OIT, no ano de 2010, portanto, lá se vão 15 anos, e até agora praticamente nada, né? Temos um embrião de projeto no governo federal, mas uma grande dúvida sobre a oportunidade, o momento que esse projeto deve ser apresentado ao Congresso, né? E penso que no momento em que a gente faz uma discussão sobre o movimento sindical, é importante que ele, em primeiro lugar, se aproprie dessa questão, né? Entenda, sobretudo, o movimento sindical dos servidores públicos, entenda a importância dessa regulamentação e, em seguida, parta para a discussão efetiva com o governo federal, porque se o governo federal tem dúvidas sobre a oportunidade de apresentação disso no Congresso Nacional, ele está dizendo que tem dúvidas sobre a correlação de forças, né? Então, a quem cabe dar ao governo federal a força para que o projeto vá ao Congresso e lá seja aprovado? As organizações sindicais de servidores públicos. Muito mais difícil será sobre o outro governo, né, que não nesse. Então, a primeira abordagem que eu pretendo fazer é exatamente essa, dar uma pincelada geral sobre o projeto, aquilo que a gente conhece do projeto, apesar dele ainda estar no interior do governo, e, em segundo lugar, mais fortemente, discutir essa questão da oportunidade. É interessante porque a negociação coletiva parece algo até, se tratando de sindicatos, né, negociação, pauta, database, parece que é uma coisa natural do sindicato, mas do ponto de vista dos servidores públicos não existe negociação coletiva. Cada categoria, cada área tem a sua negociação direta e específica. Quantos sindicatos tem hoje, por exemplo, de categorias de servidores públicos federais? E essa negociação abrange também o escopo nas três esferas, municipal, estadual e federal, cada uma no âmbito do empregador, no caso do governo, em cada uma das esferas, é mais ou menos nesse aspecto? Em primeiro lugar, é estabelecer um processo, né? Nós não temos esse processo. Nenhum governo é obrigado a fazer a negociação com os servidores. Os governos no plano federal, principalmente, quando são mais à esquerda, o fazem. Eu mesmo, quando assumi essa função no primeiro mandato de Lula, nós estabelecemos uma mesa nacional de negociação permanente com os servidores, mas essa não é uma obrigação legal, portanto, depende do governante. Se formos olhar para o estado de Santa Catarina, ou se descermos mais ainda para grau de município, aí então não existe praticamente nada e nem muito menos uma obrigação de estabelecer um processo, né? O nosso compromisso aqui não é com o resultado do processo. Qualquer processo negocial, você sabe bem disso, depende muito da correlação de forças no momento de uma determinada campanha, né? O que nós queremos aqui é deixar o processo de negociação coletiva como sendo uma obrigação do ente público. Apresentou uma pauta, tem que instaurar uma mesa de negociação, tem que solucionar ou buscar a solução daquele conflito num determinado espaço de tempo, né? Isso, claro que no momento que nós fomos para o detalhe da regulamentação, aparecerão questões como essa que você colocou. Quem negocia? Uhum.
não é? No setor público, nós não temos esse conceito de categoria que tem no setor privado, né? Aqui no setor público foi muito, desde a Constituição de 88, foi muito, a criação dos sindicatos foi muito livre, né? Então nós temos sindicatos que se dizem sindicatos gerais de servidores públicos, o Sintesp, em Santa Catarina, tem a pretensão de ser um sindicato geral, porém convive com o Sinti, que é o Sindicato da Educação, o Sindisaúde, o Sindicato da Saúde Estadual, isso se Segurança, tem repete, outras. segurança, isso se repete no plano federal. Muito provavelmente, nós vamos continuar tendo a mesma situação atual de negociação. Representativo. É, e eventualmente vamos ter conflito entre sindicatos em que o regulamento vai ter que dizer qual é a solução, quem negocia, é pelo sindicato mais representativo ou pelo quê, né? Uhum. Mas a nossa preocupação central não é nem essa, isso aparecerá efetivamente, mas mais à frente. A questão agora é termos um projeto e discutirmos esse projeto, e os sindicatos se apropriarem disso, porque não é possível que essa discussão e a elaboração desse plano, mesmo internamente no governo federal, não conte com uma forte participação dos sindicatos nessa discussão, ainda que seja dentro do governo. Uhum. A própria elaboração, o governo diz, sentei com as centrais sindicais, etc., mas no setor público as centrais sindicais não representam. Falta o Elas não têm envolvimento. efetivamente essa capilaridade, né? A CUT tem um pouco mais, talvez seja a que mais tenha, mas a proporção de representatividade dela, comparativamente com o setor privado, é absolutamente insignificante no setor público. Então, Uhum. falar com a CUT, falar com as demais centrais sindicais Não nessa mobiliza. matéria, não é falar com o Sintesp, não é falar com o Andes no plano nacional, os professores, e assim por diante. Conversar direto. Eu quero traçar aqui um paralelo, por exemplo. O Sindicato dos Bancários é um dos primeiros sindicatos no Brasil, né? Já tem uma organização desde 1930, antes da CLT, e recentemente, faz um pouco mais de 10 anos talvez, que eles têm a negociação coletiva, como, né, conseguiram a partir dos anos 90, e atualmente eles têm inclusive uma negociação coletiva de todos os sindicatos, e a cada 2 anos. Eles fazem acordo bianual. Quer dizer, para o sindicato isso é uma outra condição, porque você já garante, faz os acordos garantindo os ganhos, a recuperação, né, do ano seguinte. Você tem um ano para fazer outras atividades sindicais. Os sindicatos de servidores públicos, eles passam a ser legalizados, regulamentados, só depois da Constituição de 88. Então, fazem aí 35, 38 anos, e então tem muito que avançar. Esses são processos lentos, né, demorados para que isso avança e se conquiste esse tipo de direito. Então, ao mesmo tempo, né, contrapondo a isso, tem novamente uma perspectiva, um avanço da proposta de reforma administrativa, que durante a pandemia já havia um movimento da PEC 168, depois da PEC 32, aí os servidores se mobilizaram para barrar o andamento dessa lei, e agora ela volta praticamente com o mesmo conteúdo na proposta de reforma administrativa, é isso mesmo? Sim. É isso mesmo. Então, é um momento conjuntural que eu diria, mais ainda, as entidades sindicais precisam ter força política, né? E essa força política, do meu ponto de vista, está muito embasado na negociação coletiva também, porque é dar a força jurídica para o exercício da força política, né? Hoje os sindicatos podem ter a força política, podem fazer mobilização e etc., porém não têm um instrumento de negociação. E a reforma administrativa, caso ela prossiga, né? As últimas notícias nos dizem que é provável que não prossiga tão facilmente, por várias razões, mas ela vai atacar fortemente o setor público e vai atacar as organizações sindicais no setor público, porque ao reduzir, por exemplo, a admissão por concurso público, reduzir o regime jurídico único ou acabar com ele, além da reforma, nós temos uma recente decisão do Supremo que diz que não é preciso ter regime jurídico único. Uhum. Então vejam, imaginem um ambiente de uma sala de um serviço público numa determinada atividade administrativa em que você tenha 3, 4, 5 servidores fazendo a mesma coisa, mas com regimes jurídicos de admissão diferentes.
um terceirizado, temporário, um comissionado, terceirizado, um pejotizado, um estatutário, um sei lá o quê, porque estagiário. o céu é o limite, os estagiários hoje em larga escala. Então isso mostra a diversidade desse universo e o quanto a reforma administrativa vai impactar na própria organização sindical, né? Hoje nós já temos alguns sindicatos de servidores públicos abrindo os seus estatutos, Para representar. mesmo contra uma visão de que o serviço público é só por concurso, etc. Correta essa visão, mas olhando para a realidade e dizendo, opa, e aquele sujeito que está lá naquele cantinho, sozinho, a culpa é dele estar lá naquele canto sozinho? Dele ter sido admitido aqui de algum modo? Não, não é dele. Alguém está por trás dele, né? Quem é que vai representar aquele sujeito? É uma reinvenção da forma de organização do Exatamente. Sindicato de Serviço Público. Continue acompanhando o nosso podcast do FBIS 2025, nos siga nas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical, todas as redes sociais do Instituto Política Boa, da Baila Politics, e com o Dr. Luiz Fernando aqui, que também é advogado trabalhista, tem o seu escritório, acompanha vários sindicatos em nível estadual, nível federal também, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB de Santa Catarina. Como faz para seguir suas redes sociais e para quem está interessado em continuar esse debate, aprofundar essa discussão, para entrar em contato, convidar também o Dr. Luiz Fernando para fazer esse debate com a sua categoria, com o seu sindicato. E obrigado por apostar e apoiar o primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Eu é que agradeço a oportunidade e convido a todos hoje às 18 horas, já faremos uma mesa específica sobre isso. E para entrar em contato contigo, Redes sociais menos. Eu não tenho efetivamente uma atuação nessa área, mas com o meu escritório, aí diretamente com o escritório, né? O nosso site do escritório, o Instagram é www.slpgadvogados.adv.br. SLPG Advogados. Então, quem quiser aprofundar esse debate, pode entrar em contato com o Dr. Luiz Fernando. Se quiser entrar em contato com a gente faz a ponte também, né? Claro. Então, fique com a gente aqui no podcast FBIS 2025.